Boa tarde a todos e a todas. Saudar o senador Confúcio e, ao saudá-lo, saudar os demais senadores que nos assistem remotamente. Dando início à apresentação, se puder passar para o próximo slide, por favor. Senador, como de prática em todas as audiências do IBRAC, a gente traz aqui, né, uma mensagem importante sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Então, o Instituto, a gente combate o consumo em excesso de bebidas alcoólicas e sempre traz uma mensagem para aqueles que optarem por consumir bebidas alcoólicas, que sempre façam de forma moderada, com responsabilidade, se beber, nunca dirigir. Próximo, por favor. Falando rapidamente sobre o Instituto, senador, o IBRAC, ele nasce em 2006, é uma entidade hoje que congrega mais de 17 estados, são 13 associações estaduais, regionais e nacionais dentro do guarda-chuva do IBRAC, representa mais de 80% de todo o volume legalmente produzido no Brasil. Isso envolve a grande maioria de micro e pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas e até os grupos multinacionais que hoje têm marca de cachaça aqui no Brasil. E o IBRAC tem 107 associados diretos. Se a gente considerar os associados indiretos do IBRAC, a gente está falando de mais de 400 associados indiretos hoje dentro do Instituto, que dá ao IBRAC uma total legitimidade de falar em nome do setor produtivo da cachaça, sejam eles grandes empresas, pequenas empresas ou micro e pequenas empresas. Próximo, por favor. E pensando, senador, em todo o movimento da reforma tributária que o IBRAC lançou um manifesto, que é um manifesto colocando que a cachaça está sim em risco de extinção, ao contrário do que foi dito o Gilberto, colega da Bracerva, que me antecedeu. É um manifesto hoje que é assinado não só pelo IBRAC, mas por 13 entidades estaduais e regionais, entidades essas que representam micro e pequenos produtores de todo o Brasil, praticamente. Então, eu convido aqueles que queiram acessar o manifesto da cachaça, que acessem via o link que está aí. Próximo, por favor. Senador, o IBRAC, a gente tem dois pedidos muito claros e muito transparentes aqui para o Senado Federal. O primeiro deles é a exclusão do parágrafo 4º do artigo 419 do PLP 68/2024, parágrafo esse que foi incluído ali de última hora pela Câmara de Deputados na leitura do segundo e do terceiro relatório e, claro, um tratamento diferenciado para os pequenos produtores. Então, são dois pedidos, né, a exclusão do parágrafo 4º e um tratamento diferenciado para os pequenos produtores, para que os pequenos produtores tenham, sim, tratamento diferenciado e que para que as bebidas alcoólicas no Brasil sejam tratadas de maneira isonômica. É importante trazer o que é o setor da cachaça hoje, né? Então, um setor que gera mais de 600 mil empregos diretos e indiretos, um setor que tem mais de 500 anos de história, nasce praticamente junto com o nosso país, primeira indicação geográfica do Brasil, uma bebida que é exportada para mais de 60 países e com mais de 100 empresas exportadoras hoje, 1.267 cachaçarias registradas no Ministério da Agricultura e apenas Amapá e Roraima não possuem produtores de cachaça devidamente registrados. Próximo, por favor. Acho que o Eduardo Cidade ele já falou um pouco do problema, né, senador? Houve uma alteração ali na proposta que foi feita pelo Executivo à Câmara dos Deputados. Foi incluído um parágrafo 4º que faz com que as alíquotas ad valorem. Próximo, por favor. Possam ser diferenciadas por categoria de produto e progressivas de acordo com o teor alcoólico, o que penaliza de uma maneira muito injusta as bebidas alcoólicas destiladas. Tá? E aqui falo não só pela cachaça, mas também me dou ao direito de, como a cachaça representa o grande volume de bebidas destiladas aqui no Brasil, falar também pelas bebidas destiladas de maneira geral. A percepção que a gente teve com essa alteração é que a alteração vem para beneficiar bebidas de baixo teor alcoólico e distorce completamente o que seria uma tributação ad valorem, uma vez que a tributação ad valorem só deveria considerar valor de produto e não outros atributos a não ser valor de produto. Próximo, por favor. E aqui, senador, eu gostaria que a gente tivesse a presença de produtores de cachaça aqui na audiência, não é possível, mas a gente trouxe um vídeo gravado pelos produtores de cachaça que eu acho que reforça muito bem o nosso pleito. Então, se puder passar o vídeo, por gentileza, eu espero que o áudio funcione. Será que você consegue passar novamente para ver se o áudio passa? Não. Não?
Bom, é um pedido, senador, de produtores de vários estados da federação hoje, reforçando esse pedido que eu trago aqui ao Senado Federal. A grande maioria desses produtores, ou a totalidade desses produtores, são micro e pequenas empresas, e o pedido deles é o pedido que o Senado Federal exclua o parágrafo 4º, inserido pela Câmara dos Deputados, e que também haja um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. Então, o IBRAC aqui, como legítimo representante do segmento produtivo da cachaça e dos micro e pequenos produtores, a gente reforça que a cachaça está, sim, em risco de extinção, e nós reforçamos a necessidade do Senado Federal corrigir o que foi feito pela Câmara dos Deputados. Próximo, por favor. Existem algumas emendas, senador, que foram apresentadas nesse sentido. Uma delas é a do senador Castelar, senador veneziano Vital do Rego, que tem o apoio ali do senador Marcelo Castro e da senadora Tereza Leitão, que pedem a supressão do parágrafo 4º do artigo 419, e uma emenda do senador Castelar, que pede também que empresas optantes pelo Simples Nacional tenham um tratamento diferenciado com uma alíquota de valor indiferente das demais empresas no âmbito do imposto seletivo. Próximo, por favor. Por que a gente pede isso, senador? Trago aqui 2 estudos, uma nota técnica do Conselho Nacional de Saúde, que traz ali de uma forma muito clara, né, que o imposto seletivo não deve variar conforme o teor alcoólico, uma vez que isso iria reduzir significativamente o impacto sobre a cerveja, que é responsável por 90% do consumo de álcool no país. E aí, o Gilberto trouxe o fato do Reino Unido, né? Por que no Reino Unido hoje você não tem uma tributação tão excessiva para a cerveja lá? Porque a cerveja não representa 90% do consumo de bebidas alcoólicas no Reino Unido. Então, quando a gente olha a tributação de bebidas alcoólicas nos países, a gente precisa olhar a realidade daquele país e o consumo de bebidas alcoólicas naquele país. Então, é simplesmente por isso que o Reino Unido você tem hoje um tratamento que não é um tratamento em que a cerveja é extremamente onerada. Mas aqui no Brasil, esse consumo precisa ser olhado, e quem traz isso é o Conselho Nacional de Saúde. Há também um estudo do Sindifisco que pede com que a tributação não varie de acordo também com teor alcoólico. Se puder passar, por favor. Eu acho que um grande estudo que merece uma atenção do Senado Federal é esse estudo que foi publicado, que trata da contribuição dos tipos de bebidas alcoólicas para o consumo, uso abusivo de álcool e danos relacionados ao álcool, uma comparação em 5 países. Então, quando eu digo que a tributação precisa olhar o padrão de consumo de bebidas alcoólicas naquele país, eu simplesmente estou me pautando, senador, nos estudos que foram publicados. Esse estudo é um estudo que foi, inclusive, patrocinado ou financiado por uma grande indústria cervejeira hoje no mundo, e o estudo traz exatamente isso. Foi um estudo feito em 5 países que diz que uma maior implementação de intervenções baseadas em evidências para reduzir o consumo de cerveja aqui no Brasil pode ter um maior impacto sobre o consumo nocivo e problemas relacionados ao álcool. Tá? Próximo, por favor. O INCA também traz algo nesse sentido, traz aqui um ponto, inclusive, não só do ponto de vista de tributação, mas um olhar que o Senado e o Congresso Nacional deverão, ou pelo menos devem, ou poderão se debruçar em breve, que é a questão de publicidade no Brasil, que é um ponto extremamente importante para a gente também. Próximo, por favor. E é isso. E aqui a gente deixa a pergunta, né? Se a cerveja representa mais de 90% do consumo de bebidas alcoólicas no Brasil e o imposto seletivo tem como objetivo reduzir o consumo nocivo de álcool, por que a atual proposta está incentivando o consumo dessa bebida? Né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Agradecer mais uma vez, senador, a oportunidade. Tenho aqui em mãos um documento que é o Manifesto da Cachaça, assinado, né, por mais de 13 entidades estaduais e regionais. Essas entidades verdadeiras representantes dos micro e pequenos produtores de cachaça no Brasil, que reforçam que a cachaça está, sim, em risco de extinção com a atual proposta em discussão pelo Senado Federal. Obrigado.